Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Álvaro Guimarães para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Perfeitamente, senhor presidente. Eu vos dou graças, Senhor, de todo o meu coração. Eu vos canto na presença dos deuses. Prostro-me perante o vosso santo templo e louvo o vosso nome. Por se tornar uma sessão híbrida, dispensa a leitura da ata, dou como lida. Convido o senhor primeiro secretário para fazer a leitura à matéria constante do expediente. Processo 0238 da Secretaria de Estado da Saúde, relatório 20/2021, comarca o GOL processo 0924. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0237, pessoa jurídica externa, comunicado de decisão prestação de contas anual. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0737, Tribunal de Contas de Goiás, do Estado de Goiás, comunica decisão, provisão de quitação, prestação de contas anual. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0847, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminha relatório consolidado, artigo 30, referente ao 4º trimestre de 2021. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0876, Secretaria de Estado de Saúde, encaminha relatório 2021. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0872, Secretaria de Estado de Saúde, encaminha relatório 01 de 2022. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0849, Secretaria de Estado de Saúde, encaminha terceiro relatório detalhado quadrimestral. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0885, Secretaria de Estado de Saúde, relatório 2022. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, ofício em resposta aos senhores deputados. Antônio Gomide, Coronel Adailton, Virmondes Cruvinel, Júlio Pina, Paulo Trabalho, Wagner Camargo, Iso Moreira e delegada Adriana Corse. Dê ciência aos senhores e senhoras deputadas citados e encaminhe ao arquivo. Somente esse expediente, senhor presidente. Deputado, agora a gente abre a apresentação de matérias. Deputado Carlos Cabral, já posicionado. Boa tarde, presidente. Boa Satisfação vê-lo sentado aí nessa cadeira. O senhor fica bem sob ela. Presidente, eu apresento aqui um requerimento que foi requerido a mim pelos vereadores da Câmara de Aporé, em especial o vereador presidente da Casa, Tio Demilson, e o vereador Murilo do Nenê, uma solicitação para que a gente possa alocar no município de Aporé policiais civis e policiais militares. Como eu disse há poucos dias, presidente, o senhor estava na sessão naquele dia, Aporé está sem polícia. Se você precisar do apoio da Polícia Militar no município de Aporé, não tem nenhum policial, não tem polícia civil, e o pior, se discar 190 em Aporé, fala que o número não existe para ser atendido naquela localidade, é impossível ser atendido. Então, atendendo o clamor do povo de Aporé, o presidente Tio Demilson, o vereador Murilo estão aqui, queria que Vossa Excelência, inclusive, registrasse como presença honrosa, os dois vereadores estão aqui presentes na casa, para que seja restabelecido o efetivo policial urgentemente, presidente, na cidade de Aporé. Não é possível admitir uma cidade sem polícia. Oi. Não é possível a gente admitir que uma cidade fique sem polícia, como está o município de Aporé. E o pior, presidente, se precisar chamar a polícia de outro lugar, não tem estrada. Ninguém consegue chegar lá porque a rodovia acabou.
E se discar 190, fala que não pode ser atendido, que o número não funciona. Que absurdo isso no pleno século XXI. Que seja tratado com urgência e preferência e o registro das presenças honrosas do tio Demilson, presidente da Câmara, e do vereador Murilo do Nenê. Obrigado, presidente. Ok. Obrigado, deputado. Registre como presença honrosa os vereadores citados pelo deputado Carlos Cabral. Deputado Gustavo Ceva, para apresentar matérias. Boa tarde, senhor presidente. Quero aqui ainda em tempo, em comemoração ao Dia das Mulheres, eu acho que muito mais importante do que as nossas falas em parabenizações, senhor presidente, são as nossas ações efetivas. O nosso mandato tem atuado em forma a defender não só os direitos também, mas as prioridades, a defesa da mulher goiana, e nessa linha eu apresento hoje mais um projeto que garante a prioridade de tramitação e apuração de crimes contra a violência que tenham mulheres como vítimas no âmbito do Estado. A gente entende que ficaria garantido, através desse projeto, senhor presidente, a prioridade em tramitação de projetos investigatórios para apurar e responsabilizar os crimes culposos ou dolosos contra a vida, inclusive na modalidade de tentativa, que tenham mulheres como vítimas. E esses processos eles ficariam, inclusive, marcados, identificados dentro da Secretaria de Segurança Pública, seja nos processos físicos quanto eletrônicos, como prioridade de vítima mulher. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, tem aqui diversos requerimentos formalizados pedindo a recuperação de trechos das nossas GOs e a reconstrução de pontes. Nós sabemos aí que a situação está calamitosa, então aqui estão os principais pedidos da população formalizados desses requerimentos. Muito obrigado. Certamente, deputado. Para apresentar matérias, deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Álvaro também, demais deputados presentes. Estou apresentando aqui um requerimento endereçado ao Tribunal de Contas do Estado para apresentar para essa casa uma planilha de todos os gastos referentes ao Hospital Regional de Águas Lindas, gastos passados e também a perspectivas de gasto que o governo quer também aplicar naquele hospital, o orçamento para aquele Hospital Regional de Águas Lindas, que o governo tem no momento, e também os gastos foram feitos no passado. Haja visto que nós temos denúncias de irregularidades em relação à construção, a execução da obra, construção e também o pleito orçamentário do Hospital de Águas Lindas, que até agora realmente não foi entregue para a população. Deputado Cláudio Meirelles, nosso baluarte. Senhor presidente, estamos apresentando um requerimento dirigido à Enel, referente ao município de Paraúna, mais especificamente ao povoado da Bainha e o assentamento de José Carlos da Silva, da Ponte da Pedra e Canadá, por falta de energia, senhor presidente. Também 2 decretos de leis e um projeto de resolução. Certamente. Deputado delegado Eduardo Prado. O original. Grande abraço, senhor presidente. Estamos aqui representando 7 projetos de lei, requerimentos, assim como também, principalmente, a questão das rodovias, matéria do Jornal Nacional, o caos no estado de Goiás. O caos igual o governo Ronaldo Caiado. Um grande abraço, obrigado. Para apresentar matérias, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver processos apreciados pelas comissões mista, Comissão de Constituição e Justiça e Executiva. E também, senhor presidente, para que o senhor, no momento oportuno, consulte o plenário para realização de comissões extraordinárias, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como também na Comissão Mista. E, se possível, com a autorização do plenário, reunião extraordinária. Obrigado, deputado. Para apresentar matérias, deputado Coronel Adailton. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres deputados e deputadas, assessores. Apresentar, senhor presidente, um requerimento para que, após aprovado pelos nobres pares, seja encaminhado ao presidente do DETRAN, doutor Marcos Roberto Silva, a solicitação de ampliação do prazo da vida útil dos veículos modelo Kombi utilizados em transporte escolar, de 10 para 15 anos na utilização. Muito obrigado. Obrigado, coronel. Para apresentar matérias, deputado Carlos Cabral. Presidente, o Estado do Rio de Janeiro, assim como Goiás, também está em regime de recuperação fiscal. E lá no Estado do Rio de Janeiro foi apresentado um projeto de lei na Assembleia visando o pagamento da database aos servidores, especialmente dos anos anteriores que eram devidos. Eu fiz aqui um projeto de lei, já contei aqui com o apoio do delegado Eduardo Prado, que assinou comigo também
essa matéria, concedendo aqui essa recomposição, veja, não estou falando de aumento, estou falando de recomposição de perda da inflação, dos anos anteriores, o acumulado desde 2016 até agora em 2021, inclusive facultando ao governo do Estado que possa fazer esse pagamento de forma parcelada. Então, a gente está dando essa possibilidade de pagar os atrasados de forma parcelada, nos índices que foram definidos pelo IPCA, sem onerar o Estado, Bruno, e da mesma forma que o Rio de Janeiro está fazendo, sem nenhum impedimento, com legalidade, para que o governo possa pagar isso parcelado até 2024 e o servidor não fique no prejuízo. Obrigado, presidente. Ok. Para apresentar matérias, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, por isso que eu gosto quando o senhor preside. É rápido. Apresentando vários projetos. Obrigado, deputado. Coloco... Questão de ordem, senhor presidente. Para apresentar matérias, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas. Para apresentar um projeto de lei e, ao mesmo tempo, senhor presidente, pedir que Vossa Excelência consulte o plenário, no momento oportuno, para a realização de comissão mista logo após a ordem do dia. Certamente. Senhores, coloque a apreciação do plenário, a solicitação do deputado Álvaro e do deputado Humberto de fazer comissão mista e sessão extraordinária logo na sequência. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Para apresentar matérias... Não, só. Questão Acabou já? Matéria que encerrou. Se o senhor quiser apresentar mais... Não, acabou. Questão de ordem, deputado Eduardo Prado. Só fazer uma sugestão para a mesa, a gente poder colocar um cronômetro aqui nessa parte de baixo, aqui, ó, para que a gente possa ter noção do tempo. Eu queria até pedir desculpa, que o deputado Cabral também cobrou isso. A gente fez junto com o pedido aqui. E me foi dito aqui que já está sendo providenciado e no máximo 10 dias está instalado o relógio aí. Porque os cronômetros, na verdade, estão nas diagonais de trás e atrás, né? E ninguém tem olho nas costas. Então, vocês têm que saber mesmo. Isso é uma observação importante. Se não tiver recurso, o deputado Henrique Arantes faz a doação. Obrigado. Obrigado. Encerrado a apresentação de matérias, o momento é para o pequeno expediente. Convido o deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, essa semana, em Catalão, o senhor que é um esportista, torcedor do Atlético, o senhor deve ter acompanhado, foi colocado, senhor presidente, uma faixa lá no jogo do craque, mandado colocar pelo prefeito de Catalão, Adib Elias, e pela diretoria do craque. Falando, sim, deputado Cláudio, deputado Gustavo Seba, Jardel, cadê o dinheiro do craque? Essa dívida não é nossa. É de rir. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu sou deputado estadual, não tem nada a ver com time de futebol de cidade nenhuma. Como deputado estadual, deputado Alisson, eu destino recursos para os municípios. E, diferente, inclusive, do prefeito de Catalão, Adib Elias, eu mandei milhões de reais de Catalão para serem muito bem utilizados na saúde, na educação, no esporte, de forma honesta. E, inclusive, para a Santa Casa, que a obrigação dele foram mais de R$1 milhão. E quem manda no time hoje é o prefeito de Catalão. E diferente dele, que usa o time, é para roubar dinheiro, para desviar recursos, para fazer esquema, para contratar jogador, já mandando embora para poder receber dinheiro de indenização, de multa contratual, que o presidente do time hoje, Roberto Yu, é agiota na cidade, que usa do time para fazer negociata, para emprestar dinheiro, para descontar cheque para os outros, para fazer rolo, para o prefeito comprar mais fazenda, para fazer mais esquema. Muito diferente disso. Quem manda lá hoje é esse prefeito. E a culpa do descaso no crack é dele. O prefeito hoje, senhor presidente, está milionário às custas do crack e da desgraça do povo da cidade. Infelizmente, porque o que ele rouba do crack, o que ele rouba dos asfaltos que não existem, das praças superfaturadas, dos esquemas, dos desvios de recursos recebidos do governo federal para a pandemia, falta na vida dos catalanos lá na UPA, lá na Santa Casa, nas unidades de saúde, falta nas escolas das crianças. Eu, senhor presidente, sou um mero torcedor do crack e do Flamengo. Eu nunca tive nada a ver com gestão do crack. Aliás, e a gestão hoje ela é composta por 3 secretários municipais. Ou seja, funcionário do prefeito Adib Elias é que é diretor do crack. Inclusive, um deles é o candidato a deputado do prefeito. E eu entendo que na eleição passada o prefeito passou vergonha com o seu candidato. Nessa,
ele também vai passar mais uma grande decepção, não vai conseguir eleger um deputado, porque é um rapaz que não tem nada contra ele, mas não tem voto, não tem base política, e, o que é pior, na cidade fizeram uma pesquisa, senhor presidente, semana passada, em que eu apareci em primeiro lugar, bem disparado. E o candidato dele configura lá na ponta, na lanterna, não tendo intenções de voto nem em Catalão, e se sair de Catalão não sabe nem andar em Goiás. Fica perdido nas estradas esburacadas do Estado, não sabe nem para que lado que fica região nenhuma. Então, esse é o pessoal que quebrou o crack fazendo esquema, desviando dinheiro. E agora, o prefeito quer usar o crack mais uma vez como massa de manobra política. Quer usar o time não apenas para ficar rico, para comprar mais fazenda, mas para poder fazer manobra política. Prefeito Adir Elias, o senhor está 8 anos na prefeitura, 8 anos seguidos, mandando o time, fazendo esquema, roubando dinheiro desse time de futebol, dinheiro público. Agora, quer falar que eu, ou ex-prefeito, alguém tem culpa do seu descaso? O prefeito roubou tanto do crack, senhor presidente, que ele começou a propositalmente falir o time, para poder agora vender o time, a área, para um laranja dele, que já está marcado para ele poder encerrar a carreira política, que está no último mandato, levando ainda a área do crack, o estádio do crack, como está fazendo com o Clube do Povo, que ele já vendeu, como está vendendo a SAI, porque ele está saindo da vida pública e quer roubar mais ainda para sair mais milionário, comprar mais fazenda para se aposentar, né, se locupletar com recurso público. Mas, enfim, a população não acredita nisso. Eu já entrei, senhor presidente, com um processo contra o presidente do crack, contra a diretoria do crack, e sigo torcendo para o crack, inclusive hoje, contra o Goiás. Vou torcer porque o time não tem culpa disso, os torcedores não têm culpa disso, mas mais do que torcer, senhor presidente, para o crack vencer, hoje eu vou torcer para o crack um dia se tornar um time livre, um time para apenas se preocupar em jogar futebol, deputado Alisson, e não para ser usado como massa de manobra política, para tentar ganhar voto, para tentar denegrir adversário e, pior ainda, para ser manobra de desvio de dinheiro público dos catalanos, como vem sendo utilizado há anos por esse prefeito, por esse bando de malandros, de charlatão que está lá na diretoria, junto a mando do prefeito, e que fizeram isso, colocaram uma faixa dentro do clube, que não tem nada a ver com o torcedor, colocaram a faixa à tarde, uma atrocidade que serão punidos processualmente, mais ainda, serão punidos nas urnas. O resultado vem, e vem rápido, senhor prefeito Adir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. E pensa num jogo ruim, viu? Assisti esse jogo pela televisão também, ninguém jogou nada. Deputada Leda Borges. Deputada Leda Borges não está no momento. Deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente e nobres colegas deputados, é um prazer estar aqui nessa tribuna, na nova sede da Alego, mas eu já trago aqui uma reivindicação ao nosso governo do Estado, especificamente à Goinfra, em relação à GO 108, que liga a BR-020 até Mambaí, passando por Buritinópolis, a Damianópolis e a Sítio da Badia. Trechos entre Buritinópolis e Mambaí estão intransitáveis, senhor presidente. E nós, senhores deputados, precisamos fazer alguma coisa, porque a população está tendo grande prejuízo ao trafegar por esse trajeto. Eu passei lá no último sábado à noite e correndo grande risco, o carro levando pancadas, a gente sente que causa dano no carro, causa dano nos pneus, é perigoso sofrer um acidente, não tem sinalização, e eu já cansei de cobrar do presidente da Goinfra, Pedro Henrique Salles, de todas as formas possíveis. Já mandei vídeos, já fiz requerimentos, já protocolei ofícios, e o presidente Pedro Henrique Salles está inócuo nessa ação de consertar a rodovia GO 108, deputado Bruno Peixoto. Essa rodovia, há décadas,
não está tão ruim. E é vergonhoso esse descaso com o Nordeste goiano. Nós não vemos essa situação no sul de Goiás, no sudoeste, mas nós vemos no Nordeste goiano. Por que esse povo tem que ser tão abandonado? Nós temos lá, e eu não sou o único representante do Nordeste goiano, tem outros deputados também. Quero que engrossem esse coro aqui, esse pedido, para sensibilizar o governador Ronaldo Caiado, porque ele não deve estar sabendo dessa situação. Eu acredito que a Goinfra não repassou para o governador, ou ele não está sabendo, ou não viu as centenas de vídeos que a população de Mambaí, de Damianópolis, de Sítio da Abadia tem feito, clamando pela recuperação dessa rodovia. Buraco com quase 1 metro de fundura. Produtores rurais tendo prejuízos, não estão conseguindo escoar a produção. Ali é divisa com a Bahia. E a Bahia é um celeiro do agronegócio que ajuda a desenvolver o Nordeste goiano. Se não fosse o agronegócio da Bahia, o Nordeste goiano seria ainda pior. O desenvolvimento lá seria ainda pior, porque o braço público custa chegar naquela região. Mas nós temos lá um agro pujante, tanto a pecuária de Goiás quanto a produção de grãos na Bahia. E sabe o que as empresas multinacionais que compram os grãos, a soja, o milho, o algodão, lá tem o leite também lá dentro, estão cancelando os contratos, estão prorrogando a retirada do produto, com isso o produtor não recebe. O produtor está perdendo dinheiro, deixando de escoar a produção, porque eles falaram, não, nessa rodovia aí os nossos caminhões não têm condição de entrar. Vai estourar pneu, nós sabemos que o pneu está um absurdo, que o combustível está um absurdo, e isso onera muito o custo do frete. Com isso, eles não querem retirar a produção lá dentro daquela região. É um problema grave, um descaso. E é o agro que sustenta muito o Nordeste goiano, a agropecuária, o agronegócio em si. E sem falar aqui da população. Imagina uma ambulância ter que sair às pressas, com um paciente doente, enfermo, acamado, fraturado, e ter que passar naquela buraqueira que eu convido os senhores a transitar lá. Eu sei que tiveram um ou outro parlamentar que passou aqui, que é daqui, passou lá, não é da região, mas esteve lá ajudando a cobrar também. E ele viu a situação. Então eu convido os demais, os senhores, está aí o Tião Caroço, que é representando o Nordeste goiano. Tião, vamos fazer uma visita a Mambaí, ver aquele asfalto lá que está péssimo. O governador precisa fazer alguma coisa. Não é a região mais importante do Estado, mas é uma região onde tem pessoas que merecem ser respeitadas também e precisam do braço do Estado para saírem dessa situação. Mas eles têm aqui um representante, eles têm a voz nesse parlamento através da minha voz. E até agora eu tive calma, eu tive paciência cobrando formalmente, mas eu perdi a paciência, deputado Alisson Lima. Muito obrigado. Para o pequeno expediente, deputada Leda Borges. Ele cobrou a estrada de Mambaí. Que altura! Olha, eu e o deputado Humberto Aidar, né? Essa tribuna está meio complicada para nós dois. Está demais, olha aqui, senhor presidente, mais paciência. Amor. Senhor presidente, na última sessão, eu tratava, nobres colegas, Adriana Acorce, sobre a questão dos CEPIs, da educação. Nós estamos sofrendo na região do entorno, que é uma região extremamente densa, um processo de tempo integral que eu, como professora, eu não consigo compreender. Nós estamos tendo 2 turnos de tempo integral, que tem trago prejuízo aos professores,
tem trago prejuízo aos alunos, tem trago prejuízo também ao conhecimento. Nós estamos no entorno, em vários colégios que foram transformados em CEPI, nós estamos tendo 2 turnos de tempo integral. Na nossa visão de educadora, o turno integral, ele vai de 7h30 da manhã às 17 horas. Um único turno, com as refeições devidas. Como não houve entrega de colégios novos, não houve ampliação de colégios estaduais, nem a entrega e a construção de novos, e fizeram de 2 turnos, de 7h30 da manhã, 7h15 a 14h15, e depois de 14h30, senhor presidente, até às 21h30. Aí não perguntaram à comunidade escolar, a comunidade está sem transporte público, sem transporte escolar, a segurança fragilizada, porque não há batalhão escolar. Está havendo falta de professores. Portanto, secretária Fátima Gavioli, eu queria, líder do governo, que você discutisse com a secretária de Educação do Estado essa questão dos CEPIs na região do entorno. Isso tem acontecido em Valparaíso, tem acontecido em Planaltina, tem acontecido em Santo Antônio do Descoberto, na maioria das cidades da minha região. E ademais, transformaram todas. E aí você tem um prejuízo de 25% dos alunos hoje fora de sala de aula. Essa é a minha fala de hoje. Tenho também dito que precisam construir e concluir as obras dos ITEGOS para trazer mais vagas para os nossos alunos, contratar mais professores. Então, hoje eu trato deste assunto porque tenho sido procurada, não só por pais de alunos, como também pelos adolescentes, como também vocês que nos assistem, pelos próprios professores que estão sendo trocados de escola por falta de modulação. E dizem o seguinte: mas se não tiver modulação aqui, vai para outra cidade. Você não fez o concurso para cá. Não é bem assim. A gente precisa respeitar os servidores da educação. Está muito ruim essa questão de ampliar tempo integral sem programar, sem planejar a rede e sem ouvir a comunidade escolar. Concluo as minhas palavras, senhor presidente, mas eu quero aqui cumprimentar os nossos advogados que vieram nos visitar, doutor Rodrigo Nóbrega e o doutor Pedro Nóbrega, cumprimentar o ex-vereador Douglas Martinho, de Cidade Ocidental, e também o meu filho, que me visita hoje, servidor efetivo da Saneago, Marco Túlio. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, deputada. Deputado Bruno Peixoto, para o pequeno expediente. Deputado Júlio Pina, pequeno expediente. Henrique. Boa tarde, senhor presidente Henrique, colegas. Ô, Alisson, é só para deixar você satisfeito por 10 segundos já, mas aqui é caiado e não abre, viu? Foi porque eu gostei do lado de cá, viu? Gostei do lado de cá, achei mais elegante. Aí, para contrapor a Leda, que ela é grandona e eu sou menorzinho um pouquinho, vai dar certinho. Mas, gente, o motivo de ocupar aqui, senhor presidente, essa tribuna é para agradecer o trabalho do nosso governador em todo o estado de Goiás. Senador Canedo, minha cidade, várias obras. Hoje nós estamos
Álvaro, lá em Senador Canedo, tocando 3 obras com contrapartida do governo do Estado e emendas nossas impositivas. Mas eu não poderia deixar de ressaltar aqui a importância do governador Ronaldo Caiado com o nosso presidente da Goinfra, Pedro Salles, e dar boa notícia, especialmente para o município de Niquelândia. Deputado Henrique, você que tem lá os seus votos, a boa notícia é que já está em construção a pavimentação asfáltica da saída de Niquelândia até o trevo da mineradora, um trecho ali chegando no Café Muquem. Esse era um compromisso antigo do nosso governador e já está sendo feita a obra, as máquinas já estão lá a todo vapor. E eu queria agradecer muito o governador pelo empenho, não só por Niquelândia, mas por toda a região norte. Também, agora nessa última segunda-feira, estive na cidade de Uruaçu, lançando um programa odontológico em parceria com o nosso prefeito Valmir Pedro, que esse programa odontológico também, recurso esse, pago, deputado Henrique, com recursos de emendas parlamentar, em parceria com o nosso governador, porque se não tivesse pago as emendas impositivas, em prazo, antes de vencer, aliás, o prazo é até 31 de dezembro, mas o nosso governador tem pago rigorosamente e antecipadamente. Nós estamos beneficiando, deputado Cláudio Meirelles, na região norte, mais de 15 municípios com recurso direto no município, com um programa odontológico, onde vai chegar diretamente nas pessoas. E a região norte, nós temos dado total atenção para aquela região onde, geralmente, queira ser na capital ou no estado, a região norte é sempre a mais carente, doutor Hélio. E o senhor sabe da carência que temos na região norte, fiz questão de destinar para lá mais de 3 milhões de reais, e esse programa odontológico que levamos para a região norte, tenho certeza, vai mudar a vida daquelas pessoas, principalmente ali da cidade que mais precisa da região norte. Obrigado, senhor presidente. Para o pequeno expediente, deputado Carlos Cabral. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas Leda e Adriana Corse, boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, eu pedi para usar a palavra aqui porque eu ouvi atentamente a fala do deputado Paulo Trabalho, que me antecedeu aqui há poucos minutos nessa tribuna. E aí, deputado Paulo Trabalho, depois de ouvir Vossa Excelência, eu não teria como vir aqui também falar na tribuna nesse momento. Porque eu escutei atentamente o senhor falar agora há pouco que as rodovias lá em Mambaí, Buritinópolis, estão intransitáveis. Eu quero concordar com o senhor. Eu tive lá não tem nem 15 dias, há pouco tempo atrás. Eu não fiz nenhum vídeo absurdo, mas simplesmente eu fiz um vídeo mostrando a situação das rodovias. Intransitável de Buritinópolis a Mambaí. Intransitável, é um absurdo que a gente... Aliás, o povo de Mambaí está lascado mesmo, porque o jeito que está dentro da cidade também, Paulo Trabalho, não podemos falar só da rodovia, não. Temos que falar da incapacidade do prefeito, que, se não me engano, foi até afastado agora, essa semana pela Câmara, porque a cidade estava um lixo, não tinha rodovia nenhuma. Mas Vossa Excelência disse que lá para o sul e sudoeste estava tudo muito bom. Eu queria só dizer para o senhor, está aqui o tio Demilson, está aqui o vereador Murilo, estão ali naquela tribuna de honra, vereadores lá de Aporé. Vou convidar o senhor para ir lá em Aporé comigo. Por incrível que pareça, está pior do que de Buritinópolis para Mambaí. Está muito pior. E sabe o que é pior, deputado Paulo Trabalho? É que tem outra rodovia. Tem lá de Aporé para o Itumirim. Ela está muito pior, muito antes do que de Itajá para Aporé. Ou seja, Aporé está ilhada no estado de Goiás. Não tem... A rodovia que era de asfalto virou um terrão. Pior do que a pior estrada de terra que o senhor conhece. E aquelas panelas, aqueles buracos que estão lá no Buritinópolis, lá na rodovia que eu estou falando, não tem mais aquele monte de buraco, ele é um só.
Ele começa lá em Itajá, passa ali no trevo da Cacilândia e termina lá em Aporé. É um desastre, presidente. Eu estou falando para o senhor do maior desastre rodoviário que eu já poderia ver. É uma cidade que está completamente ilhada. O deputado Alves está dizendo que vai ser licitada. Meu Deus, mas quanto tempo nós estamos esperando? E aí podiam incluir nessa licitação aí também, de Caçu para Itajá. Falando aqui também para o Paulo Trabalho. Deputado, acabou. Os buracos estão tão grandes que estão tomando conta, e se não socorrer logo, a rodovia vai acabar. Pega ali de Caçu até Itarumã passando, está horrível. O trevo da G174 lá em Rio Verde, acabou de arrumar a rodovia há poucos dias. A prefeitura de Rio Verde que foi lá e tampou os buracos, que as carretas estavam caindo no trevo. Chegava para fazer a curva, tinha tanto buraco que tombava. Se o senhor pegar de Montevidéu para Caiapônia, se não socorrer logo, daqui a pouco vai ficar igualzinho a situação que está lá em Aporé hoje, porque os buracos estão tomando conta de todo o asfalto. Ou seja, deputado Paulo Trabalho, estou aqui para concordar com Vossa Excelência, porque mesmo o senhor sendo natural lá do Nordeste goiano, o senhor sabe que nós temos muitas amizades andando, concordo plenamente com o senhor, está intransitável, mas não é só lá. O nosso problema rodoviário, ele está nos 4 cantos do estado de Goiás, se a gente for ver. Ah, não tem rodovia. Não estou falando que não tem rodovia boa, não. Até tem mesmo, Paulo. Tem, deputado. A gente já passou em algumas que foram melhoradas a custo do trabalho de vários deputados aqui. Mas nós temos problema rodoviário no nosso estado, é de norte a sul, de leste a oeste. Para toda banda que a gente for falar aqui, a gente vai encontrar problema rodoviário. Mas, mais uma vez, aí, deputado, uma coisa que eu disse aqui nessa tribuna e estou voltando a dizer, falei hoje ali na apresentação de matérias, presidente, a coisa está tão drástica que, além de não ter rodovia em Aporé, não tem polícia. Presidente Henrique Arantes, o senhor imagina que pode existir uma cidade no estado de Goiás que não tem nenhum? O senhor acha que isso é crível? Não tem policial. E eu estou aqui falando para o senhor, lá não tem nenhum policial. Eu fui lá no posto, na unidade policial, o portão está trancado. Não tem nenhum policial, nem militar, nem civil, e nem nada em Aporé. Presidente Henrique Arantes, Vossa Excelência, pasme. Quando me falaram que não tinha policial, eu falei, e se precisar do 190? Eu disquei o 190 do meu celular, falou, esse serviço não está disponível para essa localidade. Se tivesse disponível, o policial que vinha de Itajá, ia demorar 2 horas para chegar. Mas nem isso não tem. Ou seja, em Aporé hoje, a população que precisar de saúde está lascada. Precisar de polícia está lascada, vai ter que ajoelhar e rezar, porque a única coisa que sobrou para a população de Aporé fazer hoje é ajoelhar, rezar e apelar para Deus, que acho que é a única coisa que sobra para defender o povo de Aporé. Muito obrigado, presidente. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, cumprimento a todos que nos acompanham através da TV Assembleia, na galeria. Deputado e amigo Paulo Trabalho, as cobranças de Vossa Excelência não se justificam, até mesmo porque a nosso pedido e também de Vossa Excelência, a pedido do deputado Tião Caroço, já foi sim autorizado e teve início a operação para tampar os buracos que foram evidentemente gerados pelo volume de chuvas, volume este em excesso no início do ano. Como todos aqui acompanharam, o Coronel Adailton já iniciou a operação Tapa Buraco, saindo de Buritinópolis, passando por Mambaí até Sítio da Abadia. Isso já foi resolvido. Então, querido amigo deputado Tião Caroço, deputado Paulo Trabalho, isso já foi
iniciado e dentro em breve teremos a conclusão desta operação tapa-buraco. Parabéns, Pedro Salles, parabéns, governador Ronaldo Caiado, pelo trabalho desenvolvido. Amigo deputado Carlos Cabral, quero aqui informar, deputado Carlos Cabral, que na gestão do nosso governador Ronaldo Caiado, 81% de redução da criminalidade. Hoje, nós podemos sair de um evento, de uma festa, de uma reunião, e o carro está lá na porta. Digo isso, deputado Henrique César, reduziu 81% o índice de criminalidade no estado de Goiás. Nós temos segurança. Não é a quantidade de policiais, deputado Carlos Cabral, que vai definir se a segurança é satisfatória ou não. É sim necessário termos um concurso público para a Polícia Militar. E o nosso governador sabe disso. Tanto é que já anunciou. Mas a nossa Polícia Militar é uma polícia que trabalha, que dedica, que tem servido à sociedade, que tem reduzido todos os índices de criminalidade no nosso estado. Então, deputado Carlos Cabral, nós estamos trabalhando muito e Vossa Excelência tem acompanhado os resultados significativos. Nós assumimos um governo com um número de policiais militares defasado e continua. E o nosso governador está assim agindo para a promoção do concurso. Vossa Excelência é servidor público e sabe a importância que é ter o salário em dia. A adesão ao RRF, muitos disseram, não teremos database, muitos. E hoje estamos aí já com o índice definido e ser aprovado em breve. Então, senhor presidente, muito obrigado e apresentando os esclarecimentos. Obrigado, deputado. Deputada delegada Adriana Corsi. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, meu caro colega, deputado Henrique Arantes. Boa tarde a todos os colegas, colega Leda, trabalhadores e trabalhadoras desta casa. Subo aqui para falar de dois assuntos. Não iria citar ainda o assunto data-base dos servidores públicos, porém, ante a declaração do líder do governo, não posso deixar de me pronunciar. Participei ontem de uma das maiores manifestações, senhor presidente, que já vi em frente à Assembleia Legislativa, ainda na sede antiga. Emocionante, superlotada de trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público de Goiás, em especial da minha querida Polícia Civil. Estava lá colega Eduardo Prado, estava Major Araújo, e várias lideranças do movimento sindical, onde a vontade dos trabalhadores e os seus direitos foi muito bem colocada. Aceitam, claro, os 10%. Não somos contra, né, Eduardo, que seja pago os 10%, porém sabemos que é menos da metade do valor de database que estes trabalhadores têm a receber. Então, é importante que se deixe claro aqui, nós continuaremos a lutar pelo pagamento da database. E o outro assunto, eu quero aqui pedir o apoio dos meus colegas deputados, em especial ao nosso presidente em exercício, Henrique Arantes. Eu e a deputada Leda apresentamos, pela segunda vez nessa casa, o projeto para a criação da Procuradoria da Mulher, deputado Henrique, na Assembleia de Goiás. É
uma das únicas do Brasil que ainda não possui essa procuradoria. Não haverá gastos para a nossa Assembleia. Se trata de um órgão interno, assim como as comissões, então não vai criar cargos nenhum, porém se direciona para atender às lutas das mulheres, para direcionar aqui projetos de lei relacionados à questão da violência contra a mulher, autonomia das mulheres, autonomia financeira, que é imprescindível, né, para que as mulheres consigam se ver livres de situação de violência, de políticas públicas que venham trazer dignidade, garantir os direitos das mulheres. Nós só temos aqui, colegas, 2 deputadas. É uma das assembleias que tem a menor representatividade de mulheres do país, estando nós em um dos países que está além dos 154 lugar em representatividade de mulheres. Então, a Procuradoria da Mulher, que juntas, eu e a deputada Leda, estamos reapresentando a apreciação dos colegas, é um fator de estímulo à garantia dos direitos das mulheres no estado de Goiás, que hoje sofrem com desemprego, com a falta de oportunidades, com a violência extrema que chega ao nível de epidemia no nosso estado. Lembrando que nós tivemos, nos últimos anos, o aumento de 23% em feminicídios no estado de Goiás, e não estamos vendo políticas públicas, sobretudo recursos federais, sendo efetivados para a garantia dos direitos dessas mulheres. Esse projeto, apresentado pelas únicas deputadas dessa casa, foi destaque hoje na TV Assembleia. Eu quero aqui agradecer, né, os nossos colegas que atuam na TV Assembleia, sempre repercutindo os nossos projetos de lei. Eu, pessoalmente, assim, sou extremamente grata, porque percebo que o nosso trabalho aqui tem tido uma repercussão junto à população digna dessa casa, através da TV Assembleia, que eu quero agradecer e que hoje postou uma matéria belíssima, na qual foi muito bem explicado, colegas, o porquê da necessidade dessa procuradoria. E aqui, infelizmente, é um dos únicos estados do Brasil que não possui ainda a Procuradoria da Mulher. Então, eu faço aqui esse pedido ao nosso presidente, a toda a mesa diretora e a todos os nossos colegas. Nos apoiem, como já apoiaram tantas vezes projetos nossos aqui e que estão sendo exemplos nacionais, como das vagas de emprego para mulheres vítimas de violência. Nos apoiem também nessa propositura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada. Deputado delegado Eduardo Prado. Tá, daqui a pouco eu te falo. Acho que pode tirar esse trem daqui, ó. Senhor presidente, caros deputados, pessoas que nos ouvem, queria dizer simplesmente que o governo Ronaldo Caiado é manchete das piores situações a nível de jornal nacional. Como o estado que você paga o IPVA mais caro, porque não quis congelar a base de cálculo, e você ganha um buraco de presente. Em relação aos servidores públicos, quando nós votamos o RRF, nós dizemos e observamos que o governador estava dando um golpe nos servidores públicos, porque ele tentou inserir e proibir justamente o pagamento da sua data base, que é a inflação devida, porque o governador simplesmente está pagando aquilo que é devido constitucionalmente. Até porque ele arrecada mais, o ICMS mais caro do Brasil, ele arrecada mais, retém o recurso e não repassa aos servidores de forma ilícita, ilegal e criminosa. E ele deve 25,53% aos servidores, 2019, 20 e 21, ou seja, durante o seu governo, fez chantagem com os presidentes dos sindicatos, oferecendo 5% inicialmente, chamando para o governo para negociar, voltando, chegando, até chegar ao patamar de 10,16%. É lógico que nós vamos ter que votar favorável, entre não ter nada e oferecer 10%, nós vamos votar 10%. Mas aqui apresentamos, junto com o deputado Carlos Cabral, o projeto que autoriza o pagamento retroativo da data base dos servidores.
Porque o que ele está cometendo é um abuso. E não há justificativa para que esse indivíduo, o pior governador para servidores, e repito, servidor público, vocês que votarem em Ronaldo Caiado nas próximas eleições, tem que fazer teste psicotécnico, porque ele deve estar passando por algum tipo de problema mental. Porque é o governador que mais prejudicou os servidores, no RRF, na Previdência, e esfaqueando aposentados e pensionistas e travando, inclusive, a PEC de minha autoria de Carlos Cabral, que coloca o limite de 6.433 e botou um projeto para atingir parte dos servidores, botando o patamar de R$3.000. Governo do Estado de Goiás, que arrecadou 23% a mais, arrecadou 32 bilhões de reais em 2021. 32 bilhões de reais. 6 bilhões a mais que do ano de 2020. Governador que o limite prudencial com teto de gastos de servidores, Humberto, está aquém do limite prudencial. E ele é o governador que pega os projetos CMS de combustível, da minha autoria e do deputado Humberto Teófilo, e manda retardar o projeto e não cumprir a sua promessa de campanha. Governador que não tem carinho por professores, por policiais, e o índice de violência caiu, não foi só em Goiás, não. Nós vivemos 3 anos de pandemia, onde fomos obrigados a ficar dentro de casa. Os policiais que agora estão no governo de Caiado são os mesmos que estavam nos outros governos. Não são os mesmos, são os mesmos delegados, são os mesmos policiais, e ninguém é covarde de dizer que agora trabalha porque o Caiado entrou, não. Isso seria, esse discurso demagogo, seria simplesmente dizer que os policiais não prestavam antes, que prestam só com o governo Caiado. Não, eu já trabalhei na DENAR, que batemos recorde de apreensão de drogas no Centro-Oeste, já trabalhei no Nordeste goiano, na Delegacia do Consumidor, na investigação do serial killer, e minha equipe, todas as equipes, Henrique César, sempre trabalharam com muito afinco. Não é Caiado que faz policial trabalhar, não. O governo federal ajudou muito o governo estadual a reduzir a criminalidade. E principalmente nos momentos de pandemia, em que o próprio governador obrigou as pessoas a ficarem trancafiadas dentro de casa. Ou seja, a violência cairia de qualquer maneira, índice de roubos, índice de furto de carro, de forma natural. Governo fake news, às vezes as pessoas dizem aqui que é Alisson fake news, é Humberto Teófilo fake news. Não, fake news é o governador Ronaldo Caiado, que vive de 300 milhões de publicidade. E eu tenho a relação aqui dos sites, dos blogs, das televisões que ganhou aqui milhões de reais. Site que ganhou R$1 milhão para ficar puxando saco de governador. Painel eletrônico que ganhou R$1 milhão para botar publicidade. Acho que nós teríamos que fazer a CPI da publicidade aqui na Assembleia, que é vergonhoso. Gastar dinheiro, em vez de gastar dinheiro com o que deve se gastar, fazer publicidade mentirosa, governo fake news, e tenho certeza que será derrotado em outubro. Obrigado, senhor presidente. Deputado Alisson Lima. Boa tarde, deputadas e deputados, boa tarde, senhoras e senhores, presidente em exercício, deputado Henrique Arantes, imprensa. Vou falar ainda, e se for necessário, centenas de vezes sobre a questão do IPVA do Estado de Goiás. Deputados, quando se fala de tributos, tem que ser respeitada a capacidade contributiva. Quando se fala de majorar impostos, taxas, tem que se respeitar a condição econômica das pessoas. Ontem eu fui confrontado por colegas na comissão mista, dizendo que eu estou mentindo em relação ao aumento do IPVA 2022 do governo Caiado, e como o deputado é um deputado que eu respeito muito, né, faço questão de citar o nome dele, que é o deputado Amaury Ribeiro, então eu não vou aqui tentar disfarçar e ocultar o nome do deputado. O deputado Amaury Ribeiro, por vezes, ontem reiterou que eu estou mentindo em relação ao aumento do IPVA esse ano aqui no estado de Goiás. Vejamos então. A pessoa pagava R$ 1.700, R$ 1.780 hoje, num carro popular. Eu recebi a denúncia e passou
para R$ 2.800, R$ 1.000 a mais. Isso é aumento ou não é, sociedade? É aumento real ou não é? Tanto é aumento que no estado de Pernambuco, o IPVA está judicializado no momento. Nesse momento, o IPVA em Pernambuco está sob júdice. Porque lá a sociedade se mobilizou, protestou, o Ministério Público interviu, e lá, nesse momento, em Pernambuco, o IPVA está judicializado. Por quê, sociedade? Porque é um aumento abusivo, criminoso. A capacidade contributiva das pessoas não está sendo respeitada, o momento de pandemia, o momento em que o orçamento das famílias está afetado. Sociedade, nós estamos vivendo um momento atípico, inclusive com uma guerra em andamento. E o governador Ronaldo Caiado, a sua secretária gulosa de economia, com todo respeito, secretária gulosa, né, com um estômago gigante para arrecadação, que tem que fazer uma bariátrica para o estômago dela de arrecadação, que a mulher só quer saber de arrecadar, a Cristiane Schmidt, quase 6 bilhões de reais, sociedade, que o governo tem em conta hoje, chegando aí dinheiro da venda da Celg GT, e aí um absurdo de um aumento tributário que em alguns casos dá 100, 150, 200, 300, 400%. E aí ainda tem deputado que vem dizer que eu estou mentindo, dizer que, né, a oposição, os deputados de oposição são deputados de fake news, né? A total falta de respeito com o trabalho da oposição aqui, é uma oposição ativa, uma oposição que tem coerência desde o começo. Eu, por exemplo, desde o primeiro dia que eu pisei nesse parlamento aqui, sou um deputado de oposição, com muito orgulho, não tenho inimizade com ninguém, agora, tenho a minha coerência, as minhas bandeiras, as minhas causas e luto por elas. Aumento abusivo, aumento criminoso, tanto que 5 governadores, deputado Zé Carapô, acho que eu sou um dos poucos deputados que acerta o nome, né? Um dos poucos que fala Zé Carapô, porque o resto fala Carapu, Caraís, Karatê, um monte de coisa. É Zé Carapô, gente, que eu tenho muito carinho por ele, representante lá da região de Jataí, nosso irmão aqui. Deputado Zé Carapô, 5 governadores recuaram na questão do IPVA. Eles entenderam que o momento econômico não cabe falar de aumento, de manter o mesmo percentual de alíquota. A alíquota vai ser a mesma, né? Ano que vem, daqui 2 anos. Agora, o que o Estado tem que fazer é manter o mesmo percentual de alíquota, 0,3, só que a tabela FIP vigente tem que ser de 2020. Só isso que a sociedade quer. Eu lamento o fato da pauta ter entrado aqui no final do ano na Assembleia Legislativa, ter corrido aí 40 dias, nós debatemos o assunto, e aí, infelizmente, a base tratorou e nós não conseguimos aqui aprofundar na questão do IPVA. Mas é aumento, sociedade. 5 governadores já recuaram, o do Tocantins, o de Minas, o de Mato Grosso do Sul, o da Paraíba e do Espírito Santo, recuaram. E lá em Pernambuco está judicializado, está sob júdice. Ou seja, esse é um assunto cruel que está custando muito à sociedade. Nós temos um governador que é desumano, nós temos um governador que só governa para a elite, nós temos um governador que está descumprindo todas as promessas de campanha em relação à questão da distribuição de renda, nós temos um governador que reduziu o ICMS do combustível. O Caiado reduziu o ICMS do combustível, de jatinho particular, de aviões, da aviação civil. Esse é o governo que nós temos. É um governo desumano, um governo que tem um apetite voraz para poder arrebentar com a sociedade. Lamento muito. Tem a palavra o primeiro secretário para fazer a leitura dos projetos apresentados na presente sessão. Projeto de Lei Complementar 02, de 8 de março de 2022, que altera a Lei Complementar 26, de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás e da outras providências, de autoria do deputado Coronel Adailton. Projeto 26, de 8 de março de 2022, dá nome à Coordenação Regional de Educação, CRE, do município de Rio Verde e da outras providências. Deputado Chico KGL. Projeto de Lei 27, de 8 de março de 2022. Garante prioridade de tramitação às apurações de crimes contra a vida que tenham mulheres como vítimas no âmbito do Estado de Goiás. Deputado Gustavo Seba.
Projeto de Lei 28, de 8 de março de 2022, altera a Lei 19.651, de 12 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação de colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás nos municípios que especifica e dá outras providências. De autoria do deputado Coronel Adailton. Projeto de Lei número 29, de 8 de março de 2022, faculta a utilização de máscaras de proteção individual. Delegado Humberto Teófilo. Projeto de Lei número 30, de 8 de março de 2022, dispõe sobre a estadualização da estrada vicinal que interliga o distrito de Vila Sertaneja, localizado no município de Uirapuru, até o trevo da GO 336, que dá acesso ao município de Nova Crixás. Wagner Neto. Projeto de Lei 31, de 8 de março de 2022, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás a festa religiosa do Divino Espírito Santo, comemorada no município de Formosa, Goiás. Projeto de Lei 52, de 8 de março de 2021, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação de Coletores de Sementes da Chapada dos Veadeiros, Cerrado de Pé, de autoria do deputado Antônio Gomide. Projeto de Lei 33, de 8 de março de 2022, institui o programa de incentivo à destinação de vagas às mulheres vitimadas de violência doméstica nas faculdades e universidades no âmbito do Estado de Goiás, de autoria do deputado Henrique César. Projeto de Lei 34, de 8 de março de 2022, altera a Lei 20.756, de 28 de janeiro de 2020, 13.909, de 25 de setembro de 2001, e dá outras providências, de autoria do deputado Vimontes Cruvinel. Projeto de Lei 01, de 9 de março de 2022, dá denominação ao próprio público que especifica, de utilidade, aliás, de autoria do deputado Humberto Aidar e outros. São esses projetos apresentados nessa sessão, senhor presidente. Esses projetos estão em votação preliminar. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovados preliminarmente, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela ordem, deputado Charles Bento. Questão de ordem, presidente. A respeito da fala do nobre deputado Alisson Lima, deputado, eu discordo do senhor quando o senhor fala que o governador Ronaldo Caiado, ele aumentou o IPVA. Ele, em momento algum, ele aumentou a alíquota do IPVA. A alíquota continua a mesma. O que aumentou foi os valores venais dos veículos. E isso é no Brasil inteiro. E, deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sabe por que os veículos, no ano de 2021, se tornaram mais caros? E por esse motivo, que eles se tornaram mais caros, que os IPVA ficaram mais caros. Porque as concessionárias, as montadoras não tinham peças. E com isso, os veículos novos não estavam encontrando e o pessoal foram para os veículos usados. E por esse motivo, o veículo aumentou muito e com isso o IPVA aumentou. Se o veículo tivesse baixado o preço, também o IPVA teria sido baixado. Então, não seja injusto e não coloque a culpa em quem não tem culpa, viu, deputado? Eu discordo do senhor. Tem a palavra o primeiro secretário para fazer a leitura da matéria da ordem do dia. Votação nominal, senhor presidente. Processo em fase de primeira discussão e votação. 0658, Ministério Público do Estado de Goiás. Altera a Lei Complementar 25, de 9 de julho de 1998. A Lei Complementar número 103, de 1º de outubro de 2013. A Lei Complementar 156, de 7 de agosto de 2020. A Lei número 16.166, de 28 de novembro de 2007. E a Lei Complementar 89, de 12 de dezembro de 2011. A Lei 14.810, de 1º de julho de 2004. A Lei
13.162, de 5 de novembro de 1997, e da outras providências. O projeto está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Peço a liberação do painel para a votação dos senhores parlamentares. Acertou? Não, vou trocar. Não, você... Convido os senhores deputados para fazer a votação. Alisson Lima, Amaury Ribeiro, Antônio Gomide, Cairo Salim, Chico KGL, Cláudio Meirelles, delegada Adriana Corse, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, Francisco Oliveira, Hélio de Souza. Presidente, questão de ordem. Pela ordem. Eu fui citado pelo deputado Charles Bento aí em fala anterior sobre essa questão do IPVA, o deputado dizendo que discorda da minha fala em relação ao aumento do imposto. Eu queria pedir para o deputado Charles Bento e desafio qualquer deputado da base governista que estão fazendo a defesa do Caiado aqui, a provar para mim que um boleto que veio no ano passado de R$ 1.200, R$ 1.400, que esse ano saltou para R$ 3.500, para quase R$ 4.000, que isso não é aumento. Se conseguirem me convencer de que um boleto que sai de 1.000 e pouco vai para quase 4.000 não é aumento, aí, sinceramente, né, tem que parar tudo isso aqui, deputado Charles Bento. Aumento real. Aumento real. A capacidade contributiva do cidadão, a realidade social das pessoas, não tem nada a ver com valor venal de veículo ou valor venal de imóvel. Capacidade contributiva é outra coisa. Quantas pessoas... O salário mínimo acompanhou? A pergunta que eu faço é essa. O salário mínimo acompanhou essa inflação em cima dos veículos? A renda familiar evoluiu? Pelo contrário, fez reduzir. Então a fala de Vossa Excelência foi infeliz nesse sentido. O aumento real é porque as pessoas estão pagando mais do que o ano anterior. Isso aí tem decisão administrativa por trás. O governo Caiado foi leviano, foi irresponsável, foi maldoso com as pessoas. E eu desafio qualquer um, inclusive o governador, vir aqui para poder falar sobre isso, se não foi um aumento real. Que ele tenha coragem de vir aqui debater com essa Assembleia. Aliás, só vem aqui para poder ser elogiado pelos deputados. Não vem aqui para poder debater com a oposição. Crueldade do governador. Aumentou, sim, o imposto do IPVA e nós estamos judicializando, inclusive, no Ministério Público. Não. O sistema de vocês está travado ou está funcionando? Está travado? Aqui também está travado. Caiu alguma coisa aí, mas... Vamos esperar um pouco para ver se reinicia o sistema e ele dá estabilidade para a gente fazer a votação. Pode fazer simbólica, não? Pode, senão quem já tem conta.
Questão de ordem, Bruno Peixoto. Deputado Alisson Lima, o deputado Charles Bento foi brilhante na colocação. Nosso governo não aumentou um centavo sequer na alíquota de cobrança do IPVA. Nenhum centavo. Nada. Da maneira que Vossa Excelência fala, parece que o governo aumentou, e até mesmo que nós votamos tal aumento. Nós não votamos nenhum aumento. No governo do Estado, em momento nenhum, aumentou o valor da cobrança. O deputado delegado Eduardo Prado, que é meu amigo, está também completamente equivocado. Nós assumimos o governo com 2 folhas em atraso, recebendo fora do mês trabalhado. Nosso governo equalizou as folhas, pagou todas as folhas, não tem nenhuma em atraso, paga dentro do mês. Aderimos ao RRF, vários, e também Vossa Excelência foi à tribuna e disse que não teria database. Agora já foi aprovado o envio da database. Então, Vossas Excelências estão jogando para a plateia, tentando prejudicar um governo que tem trabalhado com responsabilidade. Então, Vossas Excelências têm que ter respeito e responsabilidade, uma parte ao deputado Charles. Parte de discussão, não. Ô, presidente. Senhor presidente. Ô, Lissar, posso... Ô, Sandra, passa a palavra para mim. Vai, Sandrão, faça a palavra. Filho. Aquele filme. Deputado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu queria só dizer que o líder do governo está totalmente transtornado, equivocado e outros adjetivos. Por quê? O governador Ronaldo Caiado aumentou a alíquota do IPVA? Não. Ele aumentou? Não, mas foi omisso. Por quê? Quando nós estamos em pandemia, Bruno, pandemia, eu nunca falei isso, quando nós temos em pandemia, o carro novo deixou de ser produzido, Vossa Excelência falou. O carro usado valorizou. Qual que é a base de cálculo? O carro usado. Ele aumentou de forma abusiva, 40%, 50%. O que o governador deve fazer como um gestor? Até porque ele ganhou na Mega Sena. Ele ganhou dinheiro que não era previsto orçamentariamente falando. Ele arrecadou o recurso, ele tinha que ter sido o quê? Fazer o que os outros governadores fizeram. Congelar, ajudando aquela sociedade que está voltando da pandemia. O comerciante, o servidor, o pai de família, botar a base de cálculo, Charles Bento, antes da pandemia, congelar, porque ele teve um plus. Ele arrecadou aquilo que ele não esperava. Reverte, Vossa Excelência sabe disso, para a sociedade. Não mexeu em alíquota, mas ele ganhou na Mega Sena. Ele tem que ajudar a sociedade. E o Estado incrementou 26% de arrecadação, 6 bi a mais. Isso aí, 126 milhões, será quanto? Poderia reverter para a sociedade. Ele foi omisso e não justo. Justiça fiscal é isso. Agora não adianta você falar, Eduardo, ele aumentou. Não, ele fez isso, não. É uma coisa econômica, um superávit econômico, algo que não era esperado, é o inesperado, sim. Mas qual que é o papel do bom gestor? Estar ao lado da sociedade. Fazer aquela situação que o projeto que eu apresentei aqui, para usar a base de cálculo da pandemia. É simples. O governador tem que fazer o quê? Justiça fiscal. Ele tem que fazer o quê? Exercer o poder de caneta, que não ia prejudicar ninguém, e colocar essa situação. Líder do governo, deputado. presidente. Por favor, vamos respeitar. Nós estamos com um problema no sistema, e eu vou cronometrar aqui. Não, já deu muito mais que 2 minutos. Vossa Excelência vai... 2 minutos. Não, já deu 2 minutos, deputado. Não, deputado, mas é o tempo. Eu vou dar mais 30 segundos para Vossa Excelência. Bruno Peixoto fica gritando, parecendo papagaio aqui, ninguém aguenta. Parecendo o Louro José, tá difícil. Então, senhor presidente, o que eu quero dizer? Hoje houve o aumento, o governador foi omisso, ele deveria ter feito justiça com o cidadão goiano, até porque nós estamos retornando a pandemia. Charles Bento sabe disso, sabe o que eu estou falando. Pegar a base de cálculo antes, o que outros governadores fizeram, o bom senso, a justiça fiscal, ajudar o cidadão, tem obrigação? Não, porque ele quer
Ok, deu os 30 segundos. Deputados, nós temos... Eu vou dar uma questão de ordem para Foi Vossa citado Excelência. aqui. Fagner, por favor, aqui, ó. Só um minutinho, deputados. Nós estamos com um problema no sistema de votação, então nós vamos votar sim ou não. Os deputados nos ajudem nisso daí. Eu vou dar mais 3 questões de ordem, de 2 minutos. Uma para o deputado Cláudio Meirelles. Não, primeiro o primeiro deputado Cláudio Meirelles é por idade. Então ele tem prioridade. Depois deputado Charles Bento, depois deputado... Não? Então só 2 questões de ordem. Deputado Cláudio Meirelles e deputado Charles Bento. Tem a palavra por 2 minutos, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, é porque estávamos na votação, de repente, o projeto é do Ministério Público, aí eu já vi o povo falando de PVA, de Caiado, tem nada a ver com o projeto. Eu estou chamando o processo à ordem e aproveitando e perguntando o seguinte, já que tem 11 votos lá, o que é esse projeto? É referente a quê? Eu vou votar no quê? É aumento de salário do Ministério Público? É criando cargos? Também. Não, mas é a adequação da corregedoria e a É isso que eu queria saber. Que eu sei que a gasolina está cara por conta do Bruno, que é dono de posto, eu já sei. Mas, pelo menos no processo do Ministério Público, eu gostaria de saber o que o Bruno tem a ver com isso aqui também. Porque tudo de ruim desse governo, o Bruno tem participação. Deputado Charles Bento. Deputado delegado Eduardo Prado, eu acho que a verdade começou a aparecer, né, do deputado Alisson Lima. Porque quando fala que o governador aumentou o IPVA, ele, ao momento algum, ele fez isso. Inclusive, eu não me acho injustiçado. Eu tenho hoje na frota da minha empresa mais de 40 veículos. Eu sei que o IPVA aumentou e aumentou muito, mas a culpa não é do governador. A culpa não é do governador. A culpa é que os veículos aumentaram o preço. Um carro 1000, por exemplo, custava 37, 40 mil reais, está 60 mil hoje. E a alíquota é baseada... Aí eu pergunto você, deputado, se amanhã o carro for para 30 mil, o senhor vai tirar do seu bolso o recurso? Não, então é o que eu estou te falando. Então, a culpa, não queira pôr a culpa de quem não deve. É isso que eu não discordo do senhor. Aqui é o seguinte, tem que parar de fake news aqui nessa casa. Já não basta o deputado Humberto Teófilo, agora o senhor também. Senhores deputados, nós temos a matéria 2022-658 do Ministério Público do Estado de Goiás. Como nós estamos com problema no painel eletrônico, eu quero consultar o plenário por votação simbólica. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 7362, deputado delegado Eduardo Prado, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Missão Amar, Sem Fronteiras. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Perfeitamente, senhor presidente. Agora, processo em fase de segunda discussão e votação, 1485 e 3807, deputada delegada Adriana Corse e delegado Humberto Teófilo. Dispõe sobre o processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria de Prestação de Outorga. Processo em fase de primeira discussão e votação, 7030, deputado Henrique César. Declara de utilidade pública a entidade que especifica, Associação Semear, com sede no município de Caturaí. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado.
Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de de segunda discussão e votação, 7634, deputado Tião Caroço, dá denominação ao próprio público que especifica, Sebastião Rezende, a Policlínica Regional de Formosa. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito não. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1351, deputado Carlos Cabral, declara de utilidade pública a entidade que especifica associação sem nome CIA Teatro, com sede no município de Goiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Dá para discutir? Para discutir, deputado delegado Humberto Teófilo. Não, depois que ele discutir, eu dou uma questão de ordem para Vossa Excelência. Boa tarde, presidente, todos os colegas. Aqui o colega Eduardo Prado, aqui ao meu lado, grande parceiro. Estendo os cumprimentos a quem nos acompanha aqui presencialmente e também virtualmente. Eu gostei aqui do tema de tributo. Eu vi o Charles Bento falar aqui que tem uma frota de 40 e que para ele não pesa nada. Não pesa para Vossa Excelência, deputado. Não pesa para Vossa Excelência. Não é culpa do Caiado, não. É culpa do consumidor, Charles Bento. Você botou um projeto aqui o ano passado que queria taxar, no final do ano passado, software, taxa de licenciamento. Agora você quer vir defender aqui governador que sacrifica o contribuinte, que não reduz o ICMS dos combustíveis, que não fez nada para barrar, congelar o IPVA. Agora vim aqui, eu escutar calado igual eu escutei, falar que eu sou fake news e vim defender governador, aí não tem jeito. Para com isso, Charles Bento, defende o consumidor, o proprietário do veículo. Se você tem as 40 frotas suas, se você tem dinheiro, tudo bem, segure então suas 40 frotas, mas não vai penalizar o consumidor, não. Sobe aqui e defende o contribuinte. Defende. O povo elegeu nós para defender o contribuinte que está sofrendo na alta carga tributária. Não é para ficar defendendo aqui autoescola, ficar defendendo frota. Que é isso? Não. Situações, nós temos que vir aqui. O que o Caiado fez para desonerar qualquer tipo de imposto aqui em Goiás? Eu faço o desafio aqui, deputado Alisson Lima. Desafio, o que o Caiado fez? Se subir aqui e falar só, ele desonerou isso, ele fez isso, tem que falar. Agora dizer que o ano passado votamos nessa casa aqui o aumento da taxa. Vamos relembrar, aumentou todas as taxas estaduais em 10%, inclusive do Detran. Votamos e sancionado, votei contra. Votamos e sancionado pelo governador. Foi feito aqui. Agora, nós temos aqui que ter a ponderação de defender o contribuinte, o consumidor que está tomando sua bola nas costas. Está sofrendo lá, pagando o alto preço do combustível. Luta aí, Charles, para o seu governador defender, falar que vai reduzir pelo menos 0,5% da alíquota do ICMS. Faz isso, deputado. Agora não vem aqui não, querer aprovar projeto final do ano de taxar 3 taxas que está aí, que travou. Veio aqui, aumentou 10% de todas as taxas estaduais. Agora, IPVA ferro, nada de redução do ICMS dos combustíveis. Pô, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, então eu estou aqui. Nós temos que ponderar. Eu sou um crítico assíduo do governador Ronaldo Caiado, mas eu quero saber o que ele fez para ajudar o contribuinte desonerar em qualquer tributo estadual, seja IPVA, seja ICMS, seja o imposto de transmissão. Eu quero ver o que ele fez. Traz para mim o que ele fez, porque, pelo que eu percebi, de mais de 3 anos de mandato aqui, não fez nada. Fez só ferrar o consumidor, principalmente aquele que está lá pagando o alto preço do combustível. A gasolina de Goiás continua das mais caras do Brasil, continua, a alíquota continua das mais altas do Brasil,
30%, então está aí a desproporcionalidade. Charles, com todo respeito, vão defender quem está lá na ponta, vão defender quem está sofrendo. Para com isso, não cita aqui esse tipo de coisa aqui não, defender o governador. São um cara trabalhador e tudo, sei, da região noroeste, o cara bacana. Agora, não faça isso, não se queima defendendo esse governador mentiroso. É um traidor, que não tem o nosso respeito, que não tem e não vai ter o voto do servidor público, que não vai ter o voto do produtor rural, do pequeno empresário, do consumidor, do concurseiro, não vai ter. Então, quero só deixar registrado que acerca da alta carga tributária, eu tenho que vir aqui subir e defender você, contribuinte, e defender você, consumidor, que está tomando só bola nas costas desse governo caiado. Flagrante neles. De ordem. Encerrada a discussão, está em votação para encaminhamento de voto por 3 minutos, deputado... Pode ser daí mesmo, deputado Alisson Lima. Obrigado, presidente. Eu queria ressaltar aqui o trabalho brilhante de Vossa Excelência à frente desse parlamento, o legado que, com certeza, independente do futuro de Vossa Excelência, vai ficar. Lamento apenas o fato de não termos tido aqui, presidente, sob vossa liderança, um remanejamento, uma alteração do nosso regimento interno, inclusive para poder convocar o governador aqui, por decisão de deputado estadual. O governador devia vir aqui. Essa alteração tinha que ter no regimento, para o Caiado vir aqui prestar contas para a sociedade, porque é um absurdo ouvir isso aqui de um deputado que tem frota de 40 veículos e que a frota dele lá de 40 veículos, ele não está sentindo tanto impacto assim. Fala para as pessoas, deputado Charles Bento, inclusive na região que Vossa Excelência defende, que é a região noroeste de Goiânia, que não houve aumento do IPVA. Como não foi injustiçado, deputado? Todo mundo foi, deputado. Todo mundo foi injustiçado. Agora, se Vossa Excelência tem uma vida, uma capacidade contributiva boa, tem uma realidade econômica boa, a população não tem. Então é um absurdo. Tínhamos que convocar o Caiado para estar aqui, podendo falar agora sobre essa aberração que ele fez. Ele que é blindado por esse parlamento, nunca vem aqui a não ser para ser elogiado por deputado. O Caiado tinha que ter aqui, ó, olhar no nosso olho, para a sociedade, para poder falar sobre o aumento abusivo do IPVA. O maior aumento do Brasil aqui de Goiás, o IPVA mais caro aqui de Goiás. Mantém a mesma base de cálculo, mas sobe em cima da tabela FIPE. Por que não ficou na de 2020, a exemplo do Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo, Paraíba e agora a judicialização também do IPVA lá do estado de Pernambuco? É um absurdo estar acontecendo aqui em Goiás. O orçamento inchado, muito dinheiro na conta e mesmo assim o Estado enfiando a faca na sociedade e o deputado tem a capacidade de vir aqui dizer que ele não foi afetado. De quem foi afetado pelo aumento do IPVA. Não fala em nome da sociedade. Não fala em meu nome, deputado. O senhor não fala em meu nome. O senhor não me representa na tua fala em relação a essa questão do IPVA. As pessoas estão sendo impactadas, isso tem que ser respeitado. Presidente, pela ordem. Deputado, encaminhamento de voto, deputado. Encaminhamento de voto. Tem a palavra. Senhores, é muito comum no nosso país esse sentimento patriarcal de que todos nós temos, eu falo nós como sociedade, de que o Estado tem que fazer tudo por nós e qualquer coisa de errado que aconteça, a culpa é do Estado. Aí quando eu falo Estado é município, o Estado até a própria União. Se há um desastre natural, a culpa é do Estado. Qualquer coisa que aconteça, uma estiagem, uma má colheita, a culpa é do Estado. As pessoas têm o costume de fazer isso, e nesse caso não é. Nesse caso não é. O aumento do imposto, que não existiu, aumentou o preço do que todos nós temos que pagar. Eu não tenho mais carro, graças a Deus. Eu vendi, eu não tenho mais carro. Então, o imposto do carro está caro porque a tabela FIPE aumentou, por conta do mercado. O combate aqui tem que ser feito quanto a isso. Se tem algum tipo de máfia em cima das montadoras que seguraram estoque e seguraram para não mandar no mercado, para poder aumentar o preço, isso nós temos que olhar, deputado Alisson. Igual aconteceu com carne. Quando a China disse que não ia comprar carne do Brasil, o que os grandes frigoríficos fizeram? Eles estocaram a carne e pararam de vender, porque seria natural o preço para o nosso mercado cair, porque ia ter excesso de carne. Eles fizeram isso. O mercado tem que ser correto. E uma coisa eu falo sério, o aumento do preço que todos nós pagamos de IPVA não é porque o governo aumentou a alíquota, mantém. Então, o que nós temos que tratar é isso, é ver o que de fato acontece se há alguma irregularidade com as montadoras, porque aumentaram os preços dos automóveis de uma quantia considerável. Caminhonetes novas, que tinha aí no mercado de 150 a 180 mil reais, hoje está 300 mil reais, 350 mil reais. Carro popular de 90 a 100 mil reais, isso é loucura.
Antigamente, esses carros custavam 50, 70 mil reais, 60. Então, a culpa, nitidamente, não é do governo, dos governos, seja prefeito, Estado ou seja União. Caminhamento de voto encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis à matéria do deputado Carlos Cabral, 1351 de 2020, declara de utilidade pública a Associação Sem Nome Companhia Teatro. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 7159, deputada Leda Borges. Concede título de cidadania que especifica a Nelson Williams Fratoni Rodrigues. Está em discussão. Deputado Sérgio Bravo quer discutir? Deputado Sérgio Bravo, Vossa Excelência pediu para discutir, quer discutir essa? Então, para discutir a matéria, deputado Sérgio Bravo. Senhores deputados, senhoras deputadas, TV Assembleia, presidente, a todos vocês. Eu sou favorável a esse projeto muito importante da deputada Leda Borges. Eu sou favorável, Leda. Senhores deputados, estamos iniciando o ano, entrou no mês de março, né? A nova Assembleia, eu quero parabenizar aqui o presidente, Lissauler, pela essa presidência, grande parceiro, companheiro, e tem conduzido muito bem essa casa. Quero dizer para vocês, nós estamos iniciando o mês já de março, o ano de eleição, um ano que realmente o que era para ter feito em 3 anos, mais de 3 anos que o governador não fez, o Estado com muitos buracos em todas as estradas aí, e o IPVA muito caro, né? IPVA muito caro, a database querendo fazer uma politicagem com o mínimo da database. Paga o que é de direito para os servidores, paga o que é direito dos servidores, paga as promoções dos policiais quando é promovido, e aí o Estado, com tanto dinheiro, e massacra os servidores do Estado de Goiás a cada ano. E aí, ano eleitoral, quer passar na database com 10, com a mixaria, para poder calar a boca dos servidores. Mas a gente defende, é o valor real, é o valor certo que os servidores, a defasagem que os servidores teve ao longo desses anos e o que o governo virou as costas para os servidores do Estado de Goiás. O Estado todo emburacado, praticamente obra nenhuma, a GO 010, que liga Senador Canedo a Bonfinópolis, que então o nosso deputado aqui da nossa cidade, Júlio Pina, desceu, não sei se ele desceu de helicóptero ali com o governador Ronaldo Caiado, não sei se ele desceu, mas o governador desceu de helicóptero. A população do Senador Canedo esperava aquela obra. E aí, o Cambão, que foi um grande secretário de infraestrutura lá de Lusiânia, falou: tem que fazer desapropriação, isso aqui não é assim. Cambão, vai terminar o ano de 2022 e o governador mentiroso, que não faz nada para o Estado de Goiás, não vai concluir essa GO 010. Eu queria que ele queimasse a minha língua e fizesse essa obra. Uma enganação de mais de 3 anos e não conseguiu concluir. Então eu vejo, quando o povo vota num governo ou num deputado, o que
a população quer que ele representa bem, que é da dignidade, que as obras venham realmente dar conforto e segurança com a população. E o que a gente tem visto no governo é um descaso total com obra, com servidores, e a população tem perdido muito com esse desgoverno. Mas você pode ter certeza, Alisson, que a hora está chegando. Dia 2 de outubro, eu tenho certeza. Eles estão contando vitória. Eu vejo o Bruno falando aí que primeiro turno vai ganhar, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas pode ter certeza que a hora está chegando e a população vai dar resposta a esse governo, sem compromisso com os servidores, sem compromisso com a população do estado de Goiás, vai dar nas urnas, porque para quem não quer trabalhar, para quem não dá dignidade à população, a resposta é nas urnas. Você pode ter certeza, viu, Carapó, que a resposta vai ser nas urnas. Então, vamos continuar fazendo o trabalho e fiscalizando que o estado de Goiás realmente precisa de obras. E a gente vai estar debatendo. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 9507, Governadoria do Estado, altera a Lei 13.266, de 16 de abril de 1998, que institui a carreira do fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Só um minuto. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação, 4762, deputado Coronel Adailton. Cria, no âmbito do Estado de Goiás, o programa de cuidados, proteção e ações preventivas relacionadas à saúde mental da população. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para a Extração de Autônomo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 8691, Júlio Pina. Declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Guerreiros de Aço, em sede no município de Senador Canedo. Está em discussão. Só um minutinho. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 9508, Governadoria do Estado autoriza a alienação de imóvel de propriedade do Estado a Saneamento de Goiás, S.A., Saneago. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Essa aqui é dos... Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Qual é o número dele? Processo em fase de primeira discussão e votação,
0314, Governadoria do Estado, autoriza a aquisição por doação onerosa da União do imóvel que especifica. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Não, não é esse. É o 314. É esse aqui, ó. 314. Essa aqui é do Hospital do Câncer, né? É, exatamente. É, do Hospital do Câncer. Encerrada a discussão. Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 8124, Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Assentados do Projeto José Marti, com sede no município de Niquelândia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0025, Governadoria do Estado, que altera a Lei 20.954, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a regularização fundiária de ocupação de imóveis urbanos de domínio no Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0027. Governadoria do Estado autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Aparecida de Goiânia, de imóveis urbanos. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0028. Governadoria do Estado autoriza a permuta entre o Estado de Goiás e a Fundação Dom Pedro II, dos imóveis que especificam. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0659. Governadoria do Estado altera a Lei 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0661, aliás, 0661, Governadoria do Estado, que dispõe sobre a criação e a mudança de denominação dos estabelecimentos de ensino do Sistema Estadual de Educação, que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0662, Governadoria do Estado, altera a Lei 21.003, de 5 de maio de 2021, que cria o programa Crédito Social e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Somente essa pauta, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, Vossa Excelência solicitou a comissão mista? Solicitou? Comissão mista, senhor presidente. Há uma solicitação do deputado Humberto Aidar e depois retorna? Comissão mista e sessão extraordinária. Okay. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Humberto Aidar para a convocação da comissão mista.
agora após a pauta da ordem do dia e logo após retornarmos ao plenário para uma sessão extraordinária. Os senhores deputados que forem favoráveis à convocação da mista e da extraordinária permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, eu convoco comissão mista agora na sala de comissões e logo após retornaremos ao plenário para uma sessão extraordinária. Está encerrada esta sessão ordinária.